Querido Deus, Pai, somos gratos, Deus, por tudo que Tu tens realizado em nossa vida. Obrigado pela vitória deste dia, que nós conquistamos, Pai, mais uma caminhada, mais um avanço, Senhor, para chegar ao objetivo que Tu tens preparado para nós. Agora prepara o nosso coração, nossa vida, nossa alma, para receber Tua palavra. E é o Teu servo que vai ministrar. Continua dando ele a facilidade, a firmeza, a convicção daquilo, Senhor, que está escrito e que Ele está transmitindo a todos nós. Meu Deus, oramos a Ti agradecidos por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém? Vamos auxiliar o nosso amado pastor Everlan, que chegou de viagem, está ainda meio zonzo, né? Nós estamos aqui juntos para estudarmos um pouco a palavra do Senhor, para juntos louvarmos a Deus com essa oportunidade. Um dia desse, eu estava ouvindo no rádio um programa e a pessoa lá, o pastor, estava dizendo assim: você que tem um problema na sua casa, seja com filhos, seja com as finanças, as suas finanças, seja de qualquer natureza, enfermidade, que quer que seja, eu quero te fazer um convite, aí você aproveita e traz um envelope, ele dizendo, e lá nós vamos repreender isso aí e vai ser resolvido, porque tudo vai ser resolvido na sua vida. Eu fiquei meditando, pensando assim, mas será se é assim? E aí nasce esse estudo de hoje, que tem como um tema a necessidade de uma profunda comunhão com Deus. Essa pessoa, se tivesse vendo a crucificação de Jesus naquele dia lá no Gólgota, aonde o Senhor estava sofrendo agonia, talvez ele dizia assim: ó, Jesus, traz um envelope aí que eu vou tirar de ti esse sofrimento, que você não precisa passar por ele. Sendo que Jesus estava ali para fazer não a vontade dele, mas sim a vontade do Pai. E nós, como servo de Deus, nós temos que entender que nós fomos chamados para fazer a vontade de Deus, amém? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Os psicólogos dizem, e é verdade, que quando uma pessoa ela está passando por um momento muito difícil, de dor, de perigo, são bloqueados o seu raciocínio, e a pessoa não consegue mais raciocinar. Ela só, assim, por instinto, ela tenta se defender ou atacar. Ela não pensa mais entre o certo e o errado. Ela não tem mais coerência com as coisas. Ela pensa assim, diante daquela situação, melhor dizendo, ela não pensa, ela age pelo instinto e tenta se defender, tenta correr ou atacar. Essa é a atitude. Mas o Senhor Jesus, Ele fez diferente. Na situação que Ele estava, Jesus fez diferente. Ele conseguiu pensar, mesmo naquela, porque nós fizemos uma leitura aqui de 2 versículos, que é o 34 e o 35, mas trata-se da crucificação. E o Senhor, Ele estava ali, naquela situação, e Ele raciocinou. Ele pensou: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. As pessoas que estavam ao seu redor, que estavam perto, participando, vendo aquela situação, eles olharam e disseram assim: olha aí, ele salvou os outros e a si mesmo ele não pode salvar. Eles estavam questionando essa situação. E o Senhor Jesus estava vendo, raciocinando, pensando que aquelas pessoas estavam o crucificando porque elas não tinham conhecimento do que elas estavam fazendo. Ele conseguiu
porque ali ele estava 100% homem, mesmo sendo Deus. Mas ele conseguiu pensar. Mas tem um segredo para isso. Existe um segredo para você e eu, todos nós pensarmos, raciocinarmos nas horas difíceis da nossa vida. E é isso que nós queremos falar nessa noite. Nós precisamos de um segredo que Jesus tinha, que era uma profunda comunhão com Deus. Nós só vamos conseguir pensar, raciocinar e termos atitudes favoráveis à vontade de Deus, se nós estivermos em comunhão com Ele. O Senhor Jesus, Ele estava em comunhão com o Pai, mesmo diante da agonia. Ele superou os instintos humanos, porque Ele estava ligado com o Pai. Ele estava ligado com Deus, mesmo sendo o Filho de Deus. Ele precisava ter essa comunhão. E nós, muitas das vezes, agimos de qualquer jeito e não buscamos essa comunhão. Se quisermos vencer em todas as áreas da nossa vida, a tentação, o pecado, os levantes, as dificuldades naturais que existem, todo dia nós temos que vencer, nós precisamos ter uma comunhão com o Senhor. E Ele deu esse testemunho para nós, de uma comunhão com Deus. Ele mostrou que nós precisamos ter essa comunhão. Ele teve essa comunhão. Jesus disse assim, que nós deveríamos ter essa comunhão. Como Jesus, nós devemos desenvolver uma profunda comunhão com Deus, para termos condições de superar as dificuldades que teremos que enfrentar na vida. Ele deu esse exemplo para nós, amém, irmãos? Nós temos dificuldades, passamos e vamos passar. Mas nós precisamos tomar como exemplo o que o Senhor Jesus fez. Ele não foi atacar aqueles que estavam lhe ferindo. Muitas das vezes nós queremos atacar. Isso é o instinto normal, natural, humano. Mas se nós estivermos em comunhão com Deus, nós vamos conseguir nos dominar e aceitar a vontade de Deus. Jesus tinha algumas características que mostrava que ele tinha uma profunda comunhão com o Senhor. Ele tinha uma visão espiritual. Nós precisamos ter uma visão espiritual. Como assim? As pessoas estavam ali diante do Senhor, e ele disse, Pai, mas ninguém estava vendo nada ali. As pessoas não estavam vendo. Em Mateus 27, 46, o Senhor Jesus, ele, quando clama ao Senhor, as pessoas olharam e disseram assim, ele está clamando por Elias. Porque eles não estavam entendendo que o Senhor, mesmo naquele momento de dor, tinha alguém ali com ele. O Pai estava com ele. As pessoas não entendiam, por isso não sabiam por quem ele estava clamando, com quem ele estava conversando. Pensavam que era com Elias, mas ele estava tendo comunhão com o Pai, falando com o Pai naquele momento. As pessoas não enxergavam isso. As pessoas só enxergavam o quê? Naquele momento as pessoas enxergavam uma cruz, enxergavam os pregos cravados nas mãos, não só do Senhor, mas também daqueles dois ladrões que estavam ali, malfeitores. As pessoas enxergavam o sangue escorrendo ali, elas ouviam gemidos, porque o Senhor ficou calado, a Bíblia diz que ele foi como uma ovelha muda, mas aqueles outros dois deveriam chorar, gemer, isso as pessoas escutavam. Elas só viam isso, só enxergavam isso, o sangue, os pregos, a cruz, e aquele semblante de dor daquelas pessoas ali. Não enxergavam outra coisa. Vem uma pergunta para todos nós.
Diante das dificuldades, o que você tem visto? Diante da dor, você tem visto o quê? Da aflição, diante da aflição, o que você tem visto? O que você ouve diante das lutas? O que nós temos visto diante das aflições? Nós precisamos analisar todos os dias. Será se eu não estou vendo só os problemas? Será se eu não estou enxergando só as lutas? Será se eu não vejo só as dificuldades que estão na minha frente? O Senhor Jesus estava num momento difícil de dor, mas Ele não enxergava aquele momento ali, aquela dor, aquela angústia que todos estavam vendo. Ele enxergava o Pai, ele via Deus, ele estava em comunhão com Deus, ele tinha comunhão com o Pai. Quando ele foi interrogado, em uma certa vez, está em Lucas 17, 20 e 21, ele dizia para as pessoas que o reino de Deus não vem de modo visível. Ele falava, olha, o reino de Deus não pode dizer está aqui ou está ali ou acolá. O reino de Deus está entre vós. E as pessoas não percebiam, não enxergavam. Muitas das vezes, irmãos, nós precisamos parar e diante da dificuldade, da luta, da dor, enxergar que ali está também o Senhor. Ali tem a presença de Deus também. Nós não podemos olhar só para as coisas que estão em nossa frente. Segundo Coríntios 4:18 diz que nós não devemos olhar para as coisas de modo como nós vemos, mas para como não vemos, porque as coisas que se vê são temporais, mas aquelas que nós não vemos são eternas. Essas lutas que nós enxergamos, elas passam. Essa dor que nós estamos presenciando, vivendo, passando, sentindo, elas vão passar. Mas a presença de Deus, nós podemos não estar vendo, mas ela é eterna. E ela precisa continuar sendo eterna na nossa vida. Porque só assim nós vamos vencer. Só que muitas vezes nós estamos tão focados nas circunstâncias que não conseguimos ver o agir de Deus. Às vezes nós estamos tão presos nos problemas que nós não conseguimos ver que até os problemas o Senhor usa para nos abençoar. Mas se o nosso olhar estiver só nas circunstâncias, nós não vamos conseguir enxergar e ver o agir de Deus. Um tempo, eu ouvi alguém contando uma história, faz muito tempo, vocês já devem ter ouvido essa história também, alguns aqui com certeza já ouviram, mas eu vou contar ela nesse contexto. Conta uma história que um rei, ele vivia lá no seu palácio, em um local, tinha alguns súditos, e tinha um súdito dele, que sempre os dois iam caçar na mata. Matar alguns animais. E numa dessas vezes, eles foram atacados por um animal. Esse súdito falava de Deus, e sempre falava que as coisas que acontecem é para o bem, dentro da vontade do Senhor. Eles foram atacados por um animal, e esse animal conseguiu arrancar um dedo do rei. Eles mataram o animal, mas o rei ficou com muita dor, gritando, com o dedo arrancado, e questionou com o seu súdito, como que Deus é bom e permitiu que o meu dedo fosse arrancado? Ele disse, não, Deus é bom, independente do que aconteceu com você, e isso aí é para o seu bem. Ele pegou o súdito, mandou prender na pior prisão que tinha, porque ele tinha dito isso, ao invés de ter defendido do animal. Ficou por um ano preso, depois o rei foi caçar só, e uma coisa pior aconteceu, ele foi capturado pelos índios nativos da época,
e eles tinham os seus deuses e ofereciam pessoas para os seus deuses. E o rei foi preso, acenderam a fogueira, e quando estavam para colocar ele na fogueira, oferecido aos deuses dele, o sacerdote lá dos nativos observou que aquele homem estava faltando um dedo, e não podia ser oferecida aos deuses dele uma pessoa com alguma deficiência física. Então ele imediatamente ficou furioso, mas soltou aquele homem e mandou ele embora, porque ele não servia para ser oferecido em sacrifício, pois ele tinha uma deficiência. Ele entendeu que por conta daquele dedo ter sido arrancado por aquele animal, agora ele estava sendo livre da morte. Chegou no palácio, mandou soltar o súdito, veio até a ele e pediu desculpas para ele, e disse assim: olha, na verdade foi para o meu bem, mas eu ainda estou inculcado com uma coisa. Como é que você, sendo inocente, eu recebi um livramento por conta disso, mas você passou um ano injustamente preso, e Deus continua sendo bom desse jeito? Comigo foi bom, mas e para você? Ele falou: para mim foi bom também, porque se eu não tivesse preso, provavelmente eu estaria com o senhor caçando. O senhor ia ser solto por ter um dedo arrancado, mas eu não tenho deficiência nenhuma, então eu estaria morto nesta hora. Fiquei preso para estar com vida hoje, nós dois. Meus irmãos, pode ser só uma história, é uma ilustração, é uma história, aconteceu, não me pergunte que eu não sei, alguém contou. Certo é que se nós olharmos e conseguirmos entender que as coisas que acontecem conosco é para o nosso bem, amém? Pois assim nos diz a palavra do Senhor. Jesus possuía uma intimidade tão grande com o Pai, que ele mesmo sendo acusado pelas pessoas, pelos judeus, por ele se declarar igual a Deus, ele sempre se declarava: eu não faço a minha vontade, sim a vontade do Pai, eu não estou aqui para fazer o que eu quero, meu Pai trabalha, eu também, eu estou com Ele, Ele está comigo, e por essa razão os judeus queriam matá-lo. Essa intimidade com o Pai evidenciou, ela continuou, e não se esvaziou na cruz. Às vezes nós agimos assim, na hora que está tudo bem, nós temos uma gratidão e uma comunhão com o Pai, mas na hora que as coisas ficam difíceis, nós abandonamos essa comunhão. Jesus, ele não fez assim. Ele tinha comunhão quando estava pregando, ele estava falando que ele estava ali unido ao Pai. Só que lá na cruz ele não mudou de ideia, não. Ele não mudou de ideia na hora da dor, na hora da dificuldade. Essa intimidade com o Pai continuou. Nós também precisamos fazer isso. Na hora da luta, na hora da dificuldade, nós devemos continuar íntimo de Deus, confiando no Senhor. Você já percebeu que a maioria das pessoas, quando elas estão na prova, elas se entristecem com Deus, como se o Senhor fosse o culpado, ou se Deus não gosta mais delas? Nós não podemos fazer isso, porque as dificuldades da vida revelam se nós temos ou não temos comunhão com Deus. Você quer saber se você tem comunhão com Deus? É na hora da luta. Você quer ver se você tem intimidade com Deus? É na hora da prova, é na hora da dificuldade, é na hora da dor, é na hora do problema. Nós não queremos: pastor, só gosta de luta? Deus me livre e guarde. Ninguém gosta, mas nós precisamos entender uma coisa: nós não devemos amar a Deus e ter comunhão com Deus só na hora das bênçãos, não. Nós precisamos continuar mesmo nas horas difíceis. Até quando alguém for injustiçado, ou nos injustiçar, quando alguém se levantar contra a nossa vida, se nós tivermos
ligado com o Senhor, nós não vamos perder a visão da vontade de Deus para a nossa vida. Quando as coisas dão errada, nós precisamos entender que o Senhor não perde o controle de nada, não. Jesus, ele vivenciava o amor verdadeiro pelas pessoas. Ele estava ali, Senhor, Pai, perdoa eles. Eles não estão sabendo o que estão fazendo. Moisés fez isso também, intercedeu pelo povo. Nós temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. As pessoas que amam verdadeiramente conseguem interceder pelas pessoas que lhe causam dor e aflição. Se você amasse, eu amasse, nós amarmos verdadeiramente, nós vamos conseguir interceder até pelas pessoas que estão nos causando dor. Interceder por alguém que nos faz mal é uma demonstração de um amor verdadeiro. Também não conseguimos odiar uma pessoa e ao mesmo tempo orar por ela. Se você não consegue orar por alguém, é porque você não consegue amar aquela pessoa. Mas se você quer saber, será se eu já perdoei aquela pessoa que eu tinha um problema? Você quer saber se você já perdoou? Se você já consegue orar por ela. Se você já consegue interceder por ela, você já perdoou. Se você não consegue orar por essa pessoa, é porque você ainda não perdoou. Jesus conseguiu perdoar sinceramente os seus agressores. O perdão independe de sentimentos. É um ato de obediência e fé diante de Deus. É um recurso para conseguirmos perdoar com sinceridade e compreender as limitações daqueles que nos ofendem. Nós compreendemos quando as pessoas nos ofendem, nós temos que ter o discernimento. Elas não estão entendendo. Elas precisam serem libertas, curadas. E às vezes nós queremos bater de frente. Não perdoamos quem nos ofende. Precisamos perdoar. Jesus reconheceu que os seus algozes não sabiam o que estavam fazendo. Ele precisava mostrar para eles que ele amava a todos. Meus irmãos, mesmo diante de intensa agonia, Jesus superou seus instintos humanos. Ele afirmou, com muita clareza, ele disse para as pessoas ali, para todos que estavam lhe ferindo, que aquela dor que ele estava passando não fazia ele desistir do seu propósito. Não importa a dor que você estiver passando, não desista do propósito de Deus que o Senhor tem para a sua vida. São os momentos de aflições que revelam a nossa comunhão ou a nossa carnalidade. É nos momentos de aflições que vai revelar quem nós somos. Se nós temos comunhão com Deus, não é na hora que você está cantando, que o fogo está caindo, que você está na bênção, que está pregando. Não é nessa hora que mostra se eu ou você temos comunhão com Deus. A comunhão com Deus nos é revelada se nós temos comunhão ou agimos pela carne, é na hora da aflição, é na hora da dor. Para vivermos uma profunda comunhão com Deus, nós precisamos pedir perdão do Senhor pela nossa carnalidade e clamar para que Ele nos encha do seu Espírito Santo. Para conseguirmos, se vivermos essa comunhão com Deus, poderemos reagir como Jesus, mesmo sendo ofendido e agredido, ferido por alguém, mas ele conseguiu dizer: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Eu estou dando uma corridinha aqui, que a missionária precisa fazer um relatório da viagem ainda, e nós vamos precisar concluir. Mas uma coisa, meus irmãos, eu quero ainda frisar: não dá, de forma alguma, nós não temos como
dizer que temos comunhão com o Senhor, se na hora da luta nós perdermos essa comunhão. É uma comunhão que pensamos que temos, mas ela não existe. Para ela existir, é preciso permanecermos firmes na hora da dor, na hora da dificuldade. Um dia desses, eu vi uma reportagem daquele Roberto Cabrini com uma senhora, alguém aqui deve ter visto, ela estava com câncer, no estado terminal, e a mulher, ele foi lá entrevistá-la, ela tinha parece 3 dias de vida, e ela ia morrer, e aquela mulher conseguia sorrir, e dizer que ela ia estar nos braços de Deus. E ela ainda aconselhou o marido dela a arrumar outra mulher, porque disse que ele era novo, e ele não concordava com a morte dela, mas ela estava ciente de que aquilo ali era algo que não tinha mais o que fazer, e ela estava bem, ela estava feliz. Depois eu vi uma outra reportagem, que até a mulher do Roberto Cabrini fez uma feijoada e levou lá no hospital para ela, porque ela disse que a coisa que ela mais gostava era de feijoada. E a mulher do Cabrini foi lá, fez a feijoada e levou para ela, e ela morreu mesmo. Aquilo ali é comunhão com Deus. Aquilo ali é uma pessoa que está em comunhão com Deus. Muitas das vezes nós estamos em uma comunhão que uma hora nós estamos bem, outra hora nós não estamos. Uma hora está certo, outra hora não está. Uma hora nós estamos felizes, outra hora não. E isso não independe do momento que nós estamos vivendo. Na vida tem tempo bom e tempo ruim. Mas nós não podemos abandonar a fé, nem perder a comunhão com Deus. Amém, meus irmãos? Vamos nos colocar de pé e vamos orar para que o Senhor nos ajude a termos uma comunhão profunda com o Pai, para podermos vencer todas as dificuldades que tivermos que passar. E o Senhor nos ajudará, pois Ele é fiel para nos socorrer, e nós muitas das vezes somos só testados, mas o Senhor está vendo todas as coisas. Amém? Senhor meu Deus, estamos aqui diante da sua palavra. A sua palavra foi ministrada ao nosso coração, e nós queremos guardá-la, internalizá-la, para fazer uso dela no nosso viver diário. Precisamos, meu Deus, ter essa comunhão com o Senhor. Não nos deixa perder a comunhão na hora da luta, da dificuldade que acontecer na nossa vida, não. Nos ajuda a permanecer firme, convicto de que o Senhor está conosco em todos os momentos. Abençoa teus filhos que aqui estão passando por algum momento de dificuldade, estão passando pelo dia mau, estão enfrentando uma tempestade na sua vida, na sua família, até na sua vida espiritual. Fortalece, ajuda, restaura, nos abençoa, Pai. Nós lhe pedimos assim em nome de Jesus. Amém.